Olá, queridos ouvintes! Começamos mais um episódio do podcast Fala Migrante, que é um podcast da Casa do Brasil de Lisboa, uma atividade do projeto Migramits, Migrar com Direitos, que é uma atividade cofinanciada pelo Alto Comissariado das Migrações. Hoje, eu, Pedro Barbosa, e minha querida Ingrid Mendes, temos o prazer de entrevistar uma convidada muito especial. Não é, Ingrid? Olá, bem-vindo, queridos. Bem-vindos para mais um novo episódio do nosso podcast. Hoje temos uma convidada muito especial, Juliana Miranda, jornalista, mestre em ciência política, com uma rica experiência na comunicação social em Portugal e no Brasil. Vamos explorar tópicos como comunicação, cultura, desafios enfrentados por ela nessa trajetória. E neste recorte de migração e gênero. Bem-vinda! Bem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela recepção, estar aqui nesse podcast tão interessante que fala coisas que normalmente nós não discutimos em outros lugares. Então é um prazer participar disso, participar desse debate tão interessante. Bem, para começar, eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse também, para falar sobre um pouco da sua trajetória dentro do jornalismo, não é? E para começar, porque a gente tem muitas coisas para trazer para o público hoje, mas para começar eu queria que você falasse sobre essa trajetória sua em comunicação e também se apresentasse, falasse de onde era, para que a gente contextualizasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Ok, vou ser breve porque a minha vida não é tão interessante assim, mas... sim! Bem, eu sou carioca e vivo em Portugal desde 2014. Opa. Quando eu cheguei aqui, era um mundo muito diferente. Estava aqui brincando que não tinha Uber tinha acabado de chegar, Netflix só com VPN. Então, era uma realidade muito diferente. O número de brasileiros estava diminuindo. Era um governo do PSD, a Troika ainda estava aqui. Então, era um país bastante diferente. Quando eu mudei para cá, muita gente me dizia: o que você está indo fazer em Portugal? Foi interessante, porque eu ainda vim nessa época. Eu sou formada em jornalismo pela UFRJ e logo depois de formada eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, para onde eu escrevo até hoje. Eu mudei do Rio para São Paulo um pouco depois da faculdade, tive um breve período no Estadão e depois já trabalho para a Folha de São Paulo desde janeiro de 2010. Vim para cá para fazer um mestrado. Eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado aqui. Eu já tinha um mestrado no Brasil, na Unicamp, porque a minha primeira encarnação como jornalista, antes de ser correspondente, era ser repórter de ciência. Então, eu escrever sobre dinossauros, sobre astronomia. Então, eu tenho um mestrado em comunicação da astronomia na Unicamp, né? Em comunicação da ciência. Que legal. E eu vim para cá para estudar ciência política, porque, enfim, ganhei uma bolsa para estudar um ano na Europa. Eu falei, eu vou, é política? Vai ser política que eu vou estudar. E eu adorei. Legal. E, enfim, eu gostei da ideia de ficar em Portugal, gostei daqui. E falei pro jornal, olha, não tem ninguém em Portugal, acho que é um país interessante para acompanhar e eu quero ficar. E eles toparam a ideia e desde então eu escrevo. Na verdade, eu passei um ano aqui só no mestrado e eu comecei efetivamente a trabalhar como repórter em Portugal para a Folha de São Paulo em outubro de 2015, então depois que eu já tinha acabado o mestrado. E desde então eu escrevo sobre tudo relacionado ao país. Turismo, enfim, crime, migração, tudo. Então acho que é muito rico poder contar um pouco essa história. E desde 2017 eu estou na televisão portuguesa também como comentadora. Eu comecei na RTP, num programa só de correspondentes, e em 2021 eu mudei para a SIC, onde eu sou comentadora SIC de assuntos do Brasil, e eu fiz parte de um programa que era o Invasões Bárbaras, que, enfim, agora já não tem mais, mas também foi uma experiência muito interessante de comentar a questão dos um olhar estrangeiro sobre Portugal. Acho que é isso. Com certeza. E já que você falou dessa Legal. transição de estar aqui, mas ainda escrever para a Folha e depois chegar nos veículos de comunicação em Portugal, como é que foi para você? Como você sentiu as principais diferenças, né, dentro dos meios de comunicação em Portugal e como é no Brasil? A forma de ser noticiado, como é que é?
acho que é muito diferente a maneira como Portugal noticia as coisas e o Brasil. Acho que são escolas de jornalismo muito diferentes. Agora, falando um pouco mais do ponto de vista teórico, aqui é muito mais aquela escola europeia que tem uma coisa um pouco menos direta. Às vezes, até você achar aquela informação que você quer, não é tão óbvio no nosso raciocínio como é numa reportagem brasileira, que às vezes se assemelha mais ao jornalismo americano. E eu acho muito interessante, só para um título de comparação, o tamanho do telejornal aqui. Porque no Brasil, um país de 210 milhões de habitantes, o nosso telejornal, em geral, tem o quê? 40 minutos? 45? O principal telejornal, né? O Jornal Nacional. Aqui os telejornais são muito longos. E para um país de 10 milhões de habitantes. Então, coisas que às vezes estão no telejornal, em Portugal, elas não estariam no Brasil. Sim. O que é interessante, é um ponto de vista. Pode ser, às vezes você se questiona, isso precisava estar no telejornal? Mas, ao mesmo tempo, é uma maneira também de ver o país de uma forma diferente. Acho que tem isso. E nos jornais também há espaço para algumas questões mais regionais que no Brasil, às vezes, não tem tanto espaço também, por ser um país menor, enfim, ainda há uma grande concentração das questões em Lisboa e Porto, mas, de uma maneira geral, acho que tem essa dimensão, essa diferença da dimensão que é muito grande. Sobre a minha experiência de trabalhar aqui nos órgãos de comunicação social de Portugal, acho que eu fui um pouco... Foi acontecendo, eu nunca ativamente busquei essa inserção, mas por conta da minha atividade no Brasil, eu acabei por ser convidada, tanto para escrever como para falar na televisão. E é distinto porque, por mais que seja o mesmo idioma, todos nós sabemos que tem todas essas diferenças. Então, quando eu escrevi artigos de opinião, aqui eu tive a experiência de algumas vezes ser traduzida, o que é um pouco estranho, ver uma mesóclise que eu não escrevi aparecendo no meu texto. Tipo assim, far-se-ia necessário, eu me senti o Michel Temer. É muito difícil, é um texto que eu não me reconheço, apesar de no nosso português isso existir. Às vezes, quando nós escrevemos isso, e é óbvio que enquanto jornalista eu sei utilizar uma mesóclise, soa pedante às vezes. E aqui não tem isso, porque as pessoas usam às vezes na linguagem oral. O far-se-ia, dir-te-ei. Sim. E eu acho que tem uma diferença, assim, que tudo bem, aqui não teve um problema, mas tem essas pequenas diferenças. E, claro, na televisão eu tento me policiar para não falar coisas que não sejam perceptíveis. Por mais que Brasil esteja presente aqui, a nossa indústria cultural seja muito presente, a música brasileira, a telenovela, as séries da Netflix estejam em Portugal de uma forma, enfim, corriqueira. Eu tento dizer canadianos, enfim, palestinianos. Durante muito tempo, eu comentava assuntos de política internacional. E então, eu tinha de ter isso em mente. Eu tinha pavor de não falar Irã. Sim. Enfim, obviamente, as pessoas iam entender. Mas Claro. é uma tentativa de me adequar àquele espaço. Mas acho que, de uma forma geral, foi uma transição tranquila. Legal. Muito bom. Então, o seu trabalho como jornalista envolve transmitir informações sobre Portugal, né, para o público brasileiro. Stuart Hall, renomado teórico cultural, discutia como as mensagens podem ser interpretadas de maneiras diversas, de acordo com o contexto cultural de quem as recebe. Como você enxerga a recepção do que você escreve sobre Portugal para o público brasileiro? Você acredita que há nuances específicas que precisam ser consideradas para que sua mensagem seja compreendida da maneira desejada? É interessante porque acho que às vezes, quando nós estamos fora do país, do nosso país, nós perdemos um pouco a referência do que, no meu caso, quando eu estou escrevendo para o Brasil, o que é que as pessoas sabem sobre Portugal. Porque às vezes é difícil. Para nós que estamos aqui, obviamente nós mergulhamos. Eu sei quem é o Fernando Medina, quem é o Antônio Costa, mas e no Brasil? Quando eu lembro dessa referência de Brasil que eu tenho, porque eu estou aqui há 9 anos, eu lembro e falo, poxa, as pessoas não sabem quem é o primeiro-ministro de Portugal. Então tem que explicar. Mas às vezes as pessoas não sabem o que é
parlamentarismo, porque é um sistema muito diferente do nosso. Então, assim, no caso de uma reportagem sobre as eleições em Portugal, é preciso explicar o que é o sistema parlamentarista, que às vezes o partido que é o mais votado não vai ser ele que vai formar o governo. Foi isso que aconteceu em 2015. Explicar essas nuances de que o governo cair aqui, no caso que aconteceu, não é a mesma coisa que um impeachment. Sim. Que não é uma coisa tão traumática. A Constituição prevê esse tipo de coisa. Então, tem essa nuance de tentar explicar. Para quem está tanto tempo fora, é um desafio constante. Porque, ao mesmo tempo que eu consigo entender muito bem certas coisas, que hoje eu já tenho essa facilidade de entender, eu acho que eu posso perder a referência também. Então, esse é sempre um equilíbrio. Eu lembro que quando eu cheguei aqui e eu vi o primeiro multibanco, né, caixa eletrônico, no meio da rua, eu fiquei assim, como assim? Saindo do Rio de Janeiro, né, onde antes de você ir pro caixa eletrônico dentro do shopping, você olha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes pro lado. Então, assim, tem essas coisas. E, ao mesmo tempo, você tem o desafio de se manter atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil para poder fazer uma correlação com Portugal. Agora, quando vou escrever alguma coisa sobre um golpe aqui, por exemplo, o golpe do MBWay, eu consigo dizer, tipo um golpe do Pix. Mas isso, você tem que tentar fazer tem que estar ligado com essa tradução. Mas existem muitas coisas que são muito particulares de Portugal. Então, assim, é sempre um desafio de você fazer essa tradução. Mas, assim, às vezes acontece de eu esquecer, por exemplo. Numa reportagem, eu escrevi no meu texto branqueamento de capitais. Isso não existe no Brasil. Meu editor, isso é lavagem de dinheiro? Porque, assim, eu copiei a decisão, né? Botei entre aspas. E, assim, era o que estava ali, mas as pessoas não sabem. Então, acho que é importante ter isso em mente. Agora, eu não consigo controlar como as pessoas vão perceber ou vão entender, porque também é uma outra questão de teoria da comunicação, que todos nós temos um viés, né? Então, assim, é muito comum que as pessoas, às vezes, não enfim, entendam, vou pôr entre muitas aspas, mas elas não aceitem a notícia por conta de um ponto de vista pessoal, mas aí é uma outra questão. Eu sei que eu, enquanto jornalista, tenho que assegurar o rigor daquela informação e fazer o máximo possível para que as pessoas tenham ferramentas para entender aquele contexto. Agora, mas aí é muito difícil, porque essa também interpretação de texto, às vezes, não está em dia. Sendo uma mulher brasileira que trabalha em principais meios de comunicação em Portugal, né? Você já experienciou ou vivenciou algum aspectos da vida no mercado de trabalho que tenha e traga esses estigmas e mitos, né? O Migra, que é um dos projetos, é o projeto que a atividade está inserido, fala muito sobre essa coisa, sobre os mitos que os migrantes têm em Portugal, e isso não é só de Portugal, em todos outros países têm essas relações e esses problemas enfrentados com os migrantes. Mas dentro do seu trabalho, você notou alguma restrição específica enfrentada pelas mulheres brasileiras, por exemplo, ou pelas mulheres, de maneira geral? Acho que no jornalismo é interessante porque a base, digamos assim, o reportariado, ele é muito feminino. As universidades de jornalismo, elas são muito femininas. Quando vai se progredindo na carreira, os chefes vão ficando homens. E aí, no topo, são homens. São homens. Então, eu acho que, de uma maneira geral, não só na comunicação social, como em vários outros aspectos da nossa sociedade, existe uma dificuldade adicional por ser mulher. Ponto. Ser uma mulher migrante já adiciona um pouco mais a dificuldade. Ser uma mulher brasileira em Portugal carrega, em muitos casos, um certo estigma. De uma maneira geral, eu sempre tive chefes excelentes que acreditaram no meu trabalho, que me deram um espaço de exposição, porque estar em direto, às vezes 2, 3 horas, comentando a atualidade, comentando um debate presidencial, como eu comentei todos os debates aqui. Eu vi. Só pra falar, ok? Isso é acreditar no trabalho. E, ao mesmo tempo, é um espaço que, às vezes, eu não sei se eu teria aliás, se um português teria no Brasil.
Sim. Porque nós falamos disso, mas quantas mulheres portuguesas estão na comunicação social do Brasil? Ou mulheres migrantes estão? A questão é, a comunicação social, de uma maneira geral, é um ambiente muito elitista. É um ambiente... Mas isso em todos os países. E é restrito, às vezes, aos grandes centros. Até a dificuldade de ter sotaques diferentes. Aquele padrão Globo, né? Que todo mundo tem o mesmo sotaque. Ou não sotaque, eu não sei como é que a gente se refere a isso. Mas, então, é interessante ter esse ponto de vista de que já partimos de um pressuposto que não é lá muito diverso. Tem havido esforços para ser mais inclusivo. A Folha de São Paulo, não querendo fazer propaganda aqui, mas enfim, é porque é o ambiente que eu conheço. Você conhece. Tem um programa de trainee voltados para profissionais negros. E numa tentativa de ser um pouco mais diverso. Eu não sei se está funcionando, mas aumentou dentro da redação a representatividade, pelo menos em termos raciais. Sim. Aí se aumentou em termos geográficos é outra questão. Sim. Mas tem diversos pontos. Então, explicando isso, eu acho que Portugal reflete um pouco o que é o ambiente elitizado da comunicação social. Às vezes, o sotaque que se domina aqui é o Treuze de Lisboa. É verdade. O sotaque lisboeta também tem esses pontos. Eu tive a sorte de não ter tido, nesse ponto, empecilhos na minha lida nos órgãos de comunicação social. Agora, enquanto profissional jornalista, diversas vezes. É preciso se impor 3 vezes. Aqui tem uma questão do senhor doutor, professor, rei do universo. Né? Eu demorei muito tempo para conseguir... Nós que não nos conhecemos e chamamos o outro de querido, meu amor. Então, assim, explicar que sim, é professor, doutor. Ter essa percepção de que é uma maneira diferente de se referir às pessoas. E ponto 1. Mas eu lembro que eu fui fazer uma reportagem numa grande universidade aqui em Portugal. E o professor, era um diretor dessa instituição, começou a me chamar de doutora. Eu falei, eu não sou doutora. Ele disse, não, aqui todos são doutores. Eu falei, tá bom, então pode me chamar. À medida que ele não ia gostando das minhas perguntas, ele começou a me tratar por senhora. E no fim ele já estava a menina. E esse da menina é muito presente aqui. Sim. Porque, de novo, eu era presidente da Associação dos Correspondentes aqui. Fui entrevistar também um ministro que estava a responder uma informação que não era... Enfim, faltava com a verdade. É um jeito bonito de dizer que estava mentindo. Faltava com a verdade. E eu questionei. E ele falava... Não, porque a menina... E ele não pode me chamar de a menina num evento oficial. Claro. E ele se corrigia. Ele é senhora jornalista. Mas ele me chamou de 3 vezes a menina. Ele não pode me chamar de a menina nesse contexto porque essa formalidade que eles criaram, tá? Não sou eu que estou dizendo. É que eu estou num ministério, numa entrevista oficial sendo gravada. Então, pelas regras sociais aqui, ele não pode me chamar de a menina. Mas ele não consegue. Ele não se controla. Então, assim, é muito sintomático de que, pelo menos na superfície, eles não fazem. Mas eu sei lá o que aconteceu quando eu saí dali. Quantas a menina, ou pior, foi dito. Então, eu acho que são esses pequenos exemplos. Alguém que não acha que você vai fazer uma boa reportagem, não quer dar uma informação... aqui é uma dificuldade enorme conseguir informações dos órgãos oficiais. O ghosting é altamente praticado. O assessor de imprensa que nunca te responde, aí eu, sei lá, vou pro Twitter, vou reclamar, não sei, a gente tenta, mas... Enfim. Olha, só para contextualizar as pessoas de casa, estamos na sede da Casa do Brasil de Lisboa, que fica na Rua Luiz Soriano, no Bairro Alto. Então, tudo que você está ouvindo não é um efeito sonoro, é o som do bairro. São os carros passando, uma obra aqui do lado, um calor que está fazendo no verão de Lisboa. E é isso aí, é só para vocês sentirem em casa como a gente. E para as pessoas também que não conhecem ainda. Exatamente, Né? A gente tá que já visitaram, saber de onde é que a gente está falando. Vamos lá, meu amor. Sim. Então, continuando mesmo nessa perspectiva, como a gente já entrou agora nessa última pergunta, de recorte, raça, gênero e etnia.
Como que você enxerga a sua entrada no mercado de trabalho, na comunicação social portuguesa e brasileira, a partir dessa perspectiva? Se você acredita se já houve avanços nesse sentido, nos últimos anos, e quais são os principais obstáculos que ainda precisam ser superados? Acho que, enfim, eu entrei nisso porque o jornalismo tem muito esses clãs familiares, o mesmo sobrenome, 30 anos. Eu nunca tive isso, enfim, eu sou a primeira jornalista da família, muito provavelmente a última, e... Parabéns! Enfim, eu não tinha ninguém porque é aquilo do mercado de trabalho, né? Precisa de uma experiência para vaga de estágio. E o jornalismo é um ambiente muito competitivo. Sim. O jornalismo de elite, o jornalismo grande imprensa, ele é muito competitivo. Imagina. É um ambiente muito fechado. Então, eu me perguntava, como é que eu vou conseguir entrar nisso? Eu não conheço ninguém, eu não tenho experiência. Eu acabei a faculdade sem ter trabalhado num jornal. Eu falei, como é que eu vou entrar? Porque meu sonho era escrever no jornal. Sim. Eu gosto de papel, gosto de escrever para o jornal. Queria. E eu descobri que existiam os programas de treinamento dos jornais. Que eles têm esses programas intensivos de treinamento para jovens jornalistas. Legal. Que basicamente você vai para lá, fica um tempo trabalhando, não é de graça, mas assim, porque você está aprendendo. Estágio, mas assim, remunerado. em geral é próximo do zero a remuneração. Não sei como é que tá agora, porque tem muito tempo. Já disse que eu sou anciã aqui. E no caso eu fiz o do Estadão, que era esse programa que chamam Focas, né? Focas é o jargão para um jornalista iniciante, o curso Focas. Então eu mudei para São Paulo para ficar lá 3 meses aprendendo no Estadão e torcendo para no fim ser contratada. Quando eles quiseram me contratar, era para ganhar R$ 1.500, que era realmente a metade do piso de jornalista do estado de São Paulo. Então, assim, era para ficar 1 ano como trainee, ou seja, ganhando abaixo do piso da minha categoria. Nossa. Eu, como uma pessoa com consciência de classe e dependendo do meu próprio trabalho para poder pagar minhas contas, porque não era herdeira, não tinha essas condições, eu precisava pagar, então eu gentilmente disse, olha, não, obrigada. Mas, ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade de ir para a Folha. E como eu tinha experiência, aí eu tinha, né? A experiência profissional, eu consegui entrar. E esse é o caminho que muitos colegas fazem. Quem não tem, em geral, conhecimentos, quem não consegue ter essa experiência de estágio ao longo da faculdade, um caminho clássico é ingressar por esses programas de treinamento. A Folha tem o Estadão tem, os principais jornais têm esses programas de treinamento. Agora tem uns voltados, o Estadão tem para jornalismo econômico, a Folha tem esse voltado só para profissionais negros, tem um só para ciência e saúde. Então, assim, é uma tentativa também de ventilar esse tipo de profissional, porque a redação faz muito bem que a gente tenha opiniões diversas, pessoas de backgrounds distintos, é muito produtivo, porque o jornalismo é muito de brainstorming, né? É muito disso, de a sua opinião, por isso que o jornalismo pode ser essa coisa que reflete a sociedade, ou pode ser uma torre de marfim, que você, do alto do seu privilégio, não diz nada do que realmente se reflete na realidade da maioria das pessoas. E essa ainda é uma dificuldade que da comunicação social, em muitos casos, ser muito elitista. Porque reflete um pouco as pessoas que estão ali trabalhando. Porque se elas não sabem que existe um determinado movimento, como é que isso vai se refletir no jornal? Ou então, às vezes, aquela ideia ainda de que o que é periférico não é digno de aparecer nas notícias. Acho que isso tem mudado, respondendo sobre como está agora. Eu acho que está mudando. Ainda está muito longe do que deveria ser, mas está mudando. Acho que o exemplo da Globo é um bom exemplo. Sim. Que eles tomaram muita pancada, e com razão, sobre questões de diversidade racial. E hoje eles podem ter um painel de comentaristas todos negros. E, assim, pessoas muito boas. Não estão ali porque simplesmente é um token que precisa de alguém para cumprir aquela tabelinha. Não, são profissionais muito qualificados. Agora, é difícil. Por quê? Porque muitas vezes, na base, essas pessoas não conseguem chegar.
Por quê? Porque para começar o estágio, para começar a trabalhar num jornal ou numa televisão, você tem que ter experiência. Mas como é que você tem experiência se você não... Então, assim, é preciso iniciativas para trazer essas pessoas. Porque faz muito bem, não é nenhum favor que as empresas fazem. Com certeza. É uma obrigação de tentar ser mais diverso. E 2, também espelha a sociedade, né? É importante. Acho que isso faz parte também de boas práticas. Agora, é um trabalho muito difícil. Sim. Você tocou numa assunto interessante que é a forma como a comunicação, principalmente citando emissoras como a Globo, né, ela influencia, né, de maneira positiva ou negativa. Como você enxerga a interseção entre política e mídia? Né? Em que medida uma cobertura jornalística ela pode influenciar a percepção pública para eventos políticos e vice-versa? Acho que o tempo de pensar a imprensa como quarto poder, assim, tá... Essa ideia, enfim, com redes sociais, isso tudo tá... A gente já viu que não é mais a mesma coisa, não é mais o que era. Não tem mais aquele O controle. poder não tem mais aquele controle. Agora, eu acho que a imprensa tem um papel muito importante na política, que é o escrutínio dos poderes. Isso é importantíssimo, porque o político não precisa mais da imprensa para passar a mensagem dele. Ele faz uma live numa estética talibã dentro de casa e ele passa a mensagem dele com a bandeira do Brasil atrás, ele fala as barbaridades Com que ele certeza. quiser. Agora, quem é que vai fazer o contraponto? Quem é que vai dizer aquilo não é? Que vai dizer não é bem assim, esse número não existe, esse número é falso, enfim. É a imprensa, é um profissional, quer dizer, a boa imprensa, né? Imprensa de qualidade, que se presta a esse serviço. Todo jornalista tem as suas opiniões políticas, porque nós somos seres humanos, nós temos esse direito. Agora, isso não pode impedir o nosso trabalho. Acontece sempre de ter que escrever algo sobre o candidato que você votou, a candidata que você votou. É isso, faz parte. Nós temos um código deontológico que, se nós seguirmos direito, diz que isso, enfim, precisa estar na sombra do nosso trabalho. Isso não pode ser o mais... Não podemos deixar essas questões políticas passarem na frente. Agora, é importante ter em mente também que os políticos sabem do que é a questão da imprensa e nós jornalistas, temos de ter a consciência de que se um político passa uma determinada informação pra gente, ele também quer alguma coisa. Eu acho que às vezes, quando se começa no jornalismo, a gente não tem ideia dessa troca instrumental que as fontes querem ter com o jornalista. Eles nos toleram. Assim, o político não gosta de jornalista. Claro. Não gosta, porque o verdadeiro jornalista que vai fazer o trabalho dele, por mais que seja simpático, bonzinho, vai pra cima, não Vai importa. E assim, existe... O político normal, não é essa nova direita brasileira meio louca. O político tradicional, ele é um doce com o jornalista. Ele chega, te oferece um cafezinho, te dá uma aguinha, 2 beijinhos. Com você, ele tá sempre em ritmo de campanha. Sim. Porque ele precisa, né, ter essa relação. Em geral, se não é alguém que você tem uma relação de hostilidade. Agora, o jornalista tem que ter em mente que ele também quer, o político quer alguma coisa daquilo ali. E tudo bem, faz parte. Acho que saber gerir expectativas, saber gerir essa questão das fontes faz parte da profissão. Mas eu acho que a principal interseção entre o jornalismo e a política é esse papel fiscalizador. E muita gente critica hoje a imprensa na questão do governo Lula, diz que está muito em cima. Mas eu me pergunto, a imprensa tem que ser mais soft com o governo Lula porque o governo anterior foi muito ruim? É uma questão que, assim, enquanto jornalista, é muito difícil, porque o nosso trabalho é fiscalizar. Se existe um problema, nós não vamos fazer isso porque o governo anterior foi ruim, então vou fazer uma média ponderada do quão ruim foi o outro, o quanto eu posso bater nesse tema. Eu acho que, de novo, é preciso ter um pouco esse distanciamento e entender, não, a função social é essa, é apresentar os fatos. Vamos apresentar os fatos e se isso é ruim, bem, é o nosso papel fiscalizar. Com certeza. Maravilha. Sim, no caso, a globalização trouxe uma interconexão de culturas de maneiras inimagináveis. Mas, ao mesmo tempo, vemos um ressurgimento de movimentos nacionalistas, tensionamentos entre diferentes identidades. Extrema-direita, essas coisas todas que a gente está vendo por aí. Como é que você interpreta essa tensão
entre globalização e identidade cultural. E qual é o papel dos profissionais de comunicação nesse contexto? Sim, é informar e os fatos, né, literalmente. Não, mas é interessante porque, né, a gente vive ao mesmo tempo que é um mundo, vamos aí botar nesse clichê, mundo globalizado, nisso tudo, ao mesmo tempo, as pessoas também estão cada vez mais querendo se fechar nesse protecionismo. E eu acho que é uma questão de que, durante muito tempo, a política veio falhando com uma parte significativa da população. Porque mesmo em países da Europa, em países em que existe um estado de bem-estar social consolidado, que não tem os níveis de violência que o Brasil tem, por exemplo, existem questões de desigualdade, questões de pessoas que, por exemplo, em Portugal, é um país que mais de 20% da população ganha o salário mínimo. O salário mínimo nacional, que nós sabemos que está num nível incompatível com a vida dos portugueses. Aí, ao mesmo tempo, eles veem isso. Nós estamos pagando uma carga tributária elevada, que agora é a grande discussão em Portugal, é a carga tributária. Sim. Essa carga tributária elevada. Ao mesmo tempo, eu vejo chegando um monte de imigrantes. É muito fácil vir um salvador da pátria, de populista, dizendo: olha, você ganha pouco porque tem esse monte de imigrantes. E aquilo, esse é um discurso muito simplista, mas que pode funcionar com aquela pessoa que está insatisfeita, que não tem um médico de família, Sim. que vai ao supermercado e vê os preços aumentando e às vezes não percebe que a realidade os imigrantes têm um papel muito importante para a sustentabilidade da segurança social aqui. Os imigrantes, isso, enfim, todos os documentos mostram que os imigrantes contribuem muito mais do que recebem, porque tem uma ideia muito interessante que a gente brinca que é o imigrante de Schrödinger, que ele, ao mesmo tempo, ele tá aqui para roubar o emprego do português, mas ele também tá aqui só para viver do estado de bem-estar social, sem querer trabalhar. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? Então, acho que é muito fácil que, nesse contexto de populismos que a globalização trouxe, é fato, porque hoje tem essa receitinha da extrema-direita global, que eles vão arrastando, né, esse discurso anti-imigrante, anti um monte de coisa, e é fácil implantar. Só que eu acho que a melhor maneira de combater isso é a informação verdadeira, é dizer: olha, o português ganha pouco, o imigrante ganha, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 30% a menos. Porque isso é um dos países que tem o maior gap de salário entre o cidadão nacional e o imigrante. Quantas pessoas residentes de Cascais você imagina na panha de pera rocha? Ou participando da cultura de abacates no Alentejo? Que são questões que são importantes, ou na construção civil. Então, talvez ter um olhar mais para dentro, mostrar. Sim. E acho que isso é uma coisa importante também da comunicação social, e não só, mas também do próprio governo, se encontra esse tipo de resistência na população, mostrar: olha, os imigrantes são importantes para isso. E muitas vezes, vamos falar a verdade, fazem o trabalho que os portugueses não querem fazer. Sim. Um lar de idosos hoje a mão de obra migrante, as limpezas. Segundo o último censo de Portugal, a principal ocupação da comunidade imigrante são as limpezas. Para a comunidade brasileira também. 8 e pouco % da comunidade brasileira trabalha com limpezas em Portugal, segundo o censo. Sim. Só que a diferença que eu vejo, assim, já pulando um pouco, saindo da comunicação social, é que, historicamente, durante muito tempo, o perfil do migrante brasileiro que vinha para Portugal era aquele que não tinha tanta qualificação assim, né, o grosso, né, as pessoas que vinham daquela maneira como turista, faziam uma manifestação de interesse e depois permaneciam com a regularização através do contrato de trabalho, às vezes para exercer profissões indiferenciadas. Agora, existe isso, porque sempre vai existir, porque essas trocas de Portugal e Brasil são claras, mas tem cada vez mais um contingente de profissionais liberais e de estudantes e de classe média, e aí vem tudo, é visto Gold, a facilitação dos vistos de estudantes para cá,
porque desde 2014 o governo simplificou muito a chegada de estudantes, passou a aceitar Enem, mais de 50 universidades portuguesas aceitam o Enem como forma de ingresso. Então, assim, tem toda uma geração de brasileiros muito qualificados aqui, profissionais, e que disputam espaço no mercado de trabalho com os cidadãos nacionais. Então, assim, isso pode gerar também um conflito. Eu não sei, não tem sondagens, não tem números, porque é muito difícil, porque em Portugal é muito difícil ter dados, o censo não pergunta a questão racial, então os próprios recortes que nós temos para trabalhar são muito limitados. Sim. Agora, seria importante ter um trabalho nesse sentido de conscientização, de trabalhar pela unidade nacional, porque eu tenho certeza que se as pessoas conhecessem um pouco melhor o que é a realidade, talvez esse tipo de discurso não tivesse espaço. O problema é que Sim. hoje, com a desinformação, com todo esse tipo de discurso que é feito justamente para isso, para promover esse tipo de comportamento, Sim, eu acho que é muito complicado. Falta realmente uma iniciativa, não sei, escolas, literacia, não sei, já estou aqui pensando em políticas públicas, mas acho que o único jeito realmente de combater esse tipo de discurso, esse tipo de comportamento, é educar a população. E não é educar simplesmente lendo, é fazer letramento digital. Isso é uma notícia, isso Sim. E é muito difícil. A França está a fazer um projeto desses, eles têm, com o auxílio do Repórteres Sem Fronteiras, mas assim, é um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha, Porque também não tem muito apoio, né? Não tem, porque assim, isso dá voto. Exatamente. Não, tá. Isso dá voto, assim, não é inaugurar um parque na beira do Tejo, né? Sim. É você garantir que comunidades menos representadas não sejam alvo de discurso de ódio. Mas assim, iniciativas, por exemplo, como esse podcast, que tem financiamento, isso já é um sinal. Claro. Eu talvez tenha essa vibe poliana que não combine muito com o jornalismo, de acreditar no futuro melhor, mas eu acho que tem tido sinais de esperança. Eu acho que a gente já foi muito baixo, eu acho que a situação já ficou muito ruim, e tem, não sei, passos de que talvez as coisas melhorem, mas é isso, é uma vigilância constante. Né? E falando sobre novos tempos, né? Eu percebo que ser uma comunicadora que representa 2 países e culturas diferentes é uma posição extremamente importante, né? Para você. Você já sentiu a sua identidade, que sua identidade esteja em foco, ou seja, que ser brasileira reduziu a uma única perspectiva? Acho que não só dentro do jornalismo, é uma pergunta para alguém que já está aqui há muito tempo também, né? Porque você não é só a Juliana, que é jornalista, mas é a imigrante que veio, a estudante que também veio, que acompanhou uma mudança muito grande, né, desde agora. E você já sentiu que a sua identidade, ela já foi posta em foco? É interessante porque é o pacote completo, né? Assim, quando eu não consigo apresentar só a Juliana estudante, trabalhadora. É muito difícil, porque nós somos esse pacote, né? Por mais que eu tente, às vezes, me distanciar, é isso, eu sou essa profissional, mas eu acho que às vezes é até interessante por isso, porque eu já fui chamada para alguns trabalhos, seja para escrever, seja para fazer um comentário, justamente porque eu podia acrescentar um olhar diferente por ser brasileira. Eu acho que nunca vou conseguir me distanciar disso. Talvez me reduza aqui no trabalho, por exemplo, meu brinco caiu, vida real. Talvez me reduza um pouco no meu trabalho, na perspectiva de acompanhar só Brasil. Mas é o que eu sou especialista. Então, assim, ao mesmo tempo, você chama um cardiologista para comentar um tema de cérebro. Então, assim, não sei, porque ele até vai ter uma noção, mas eu acho que talvez não desse um ponto de vista tão interessante. Então, assim, você ser um especialista numa coisa te reduz? Talvez, mas também te abre uma série de outras portas. Eu acho que quando eu comecei na televisão aqui, eu tinha uma perspectiva um pouco mais aberta, que era comentadora de política internacional. Então, assim, eu dava pitaco sobre guerra no Afeganistão, eleição do Trump,
uma série de coisas. Então, assim, isso foi interessante também para ter um olhar, apresentar na comunicação social portuguesa um olhar da América Latina, porque todos os meus colegas de programa, embora tivessem origens distintas, eram todos europeus. Então, era ali, eu não sou a única pessoa brasileira, eu sou a única pessoa não europeia. Então, assim, o que acontece comigo em várias coisas, eu fiz um curso uma vez no MIT, um bootcamp de jornalismo de astronomia, ainda nessa minha encarnação de jornalista de ciência. E aí eu era, de novo, a única pessoa do sul global. E aí, tipo, cara, você ser a única pessoa representante. E aí isso joga pra você ainda uma responsabilidade do... Caramba, eu preciso tentar representar. E tem estudos que dizem que isso é um peso ainda maior para essas pessoas que já sofrem com dificuldades de ter espaço. Então, assim, eu não sei. Ao mesmo tempo, talvez eles tenham me escolhido justamente para isso. Vamos dar um equilíbrio. Então, assim, eu não sei se foi apesar de ou por quê. Não sei. Boa. Ocupar já é difícil, né? Ocupar sozinho, então, né? Mas tem sido bom. Aqui fogo. tem tido mais pessoas na televisão em Portugal, brasileiros. Acho que, enfim, tem a Amanda na CNN, tem a Caroline Ribeiro na RTP, tem o Bruno que comenta futebol na TVI. Acho que aos poucos tem mais gente. Acho que é interessante ver mais essa participação. E é importante porque tem tantos brasileiros aqui, né? Acho que enfim, ter algum tipo de presença maior. Talvez a gente diga, não tem tantos. Mas acho que quando nós olhamos para o que é o panorama da comunicação social no próprio Brasil, a gente reflita também. O Brasil é um país que tem muitos imigrantes. Quantos bolivianos estão na TV? Verdade. Quantos argentinos? Argentinos tem o Ariel Palácio, né? Enfim, mas são poucos. Acho que é interessante também ter, que a gente fala, a gente às vezes critica muito, mas a gente não olha para o próprio umbigo. Sim. Acho que é um pouco isso. É a verdade, né? Bom, a literatura e a arte muitas vezes exploram a condição humana de maneiras únicas. Existe alguma obra literária, um filme ou alguma forma de arte que teve um impacto significativo na sua visão de mundo ou no seu trabalho como jornalista? É um momento profundo. Nossa. Pra gente dar uma leveza. E você dá a sua ideia, né? Indicar Sim, também para os claro, nossos claro. telespectadores. Eu acho que é interessante porque quando eu comecei no jornalismo, eu estava na faculdade, você tem aqueles livros todos que você começa a ler para entender um pouco a realidade global. E um que me marcou na altura, porque eu não tinha ideia, foi é muito clichê, gente. Veias Abertas da América Latina, né? Que é aquilo, essa realidade. Você sai, nossa! Veias Abertas? Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Legal. E é um livro meio latino-americano, e depois o próprio autor fala, eu era jovem, eu dei uma exagerada ali. Mas é um livro que me marcou, não exatamente pelo conteúdo dele, que, enfim, tem coisas que são bastante... não são exatamente precisas, mas mais por essa ideia do que, tipo assim, putz, é uma reflexão, às vezes, sobre o impacto, não vou dizer só da colonização, mas o impacto da chegada de uma grande potência. No caso, eles focam principalmente na chegada dos espanhóis na América. Sim. E é interessante dessa perspectiva porque eu sou de uma época que os livros didáticos, eles eram muito eurocêntricos. Sim. Né? Então, foi tipo, nossa, ter essa outra perspectiva foi interessante. Ou então, Legal. ter contato com o que é a África, né? Que a gente não sabe. Eu tenho vergonha de dizer que eu tinha muito pouco contato com qualquer coisa africana. E aí eu descobri a literatura africana. Primeiro eu cheguei pela literatura da Nigéria, e aí eu descobri a Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, que foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Uhum. E aí eu fiquei alucinada pelas obras dela. E ela enfim, e aquilo, nossa, você é fã. E aí ela ganhou o prêmio Camões, no meio da pandemia. Sim, e quando eu descobri que ela vinha para Portugal para fazer umas palestras, eu fui lá, enlouquecida, fiquei fazendo plantão na porta todas as palestras que ela dava e consegui uma entrevista. E é muito interessante ver
porque ela é uma mulher que nasceu no sistema colonial português, a mulher negra, que nasceu em Moçambique, quando ainda era uma colônia de Portugal. E a língua materna dela não é o português. E ela aprendeu português na escola, sendo a língua do colonizador. E ela escreve em português. E eu queria muito saber dela como é que era essa experiência. E ela diz que o escritor africano, ele é um eterno tradutor de si mesmo, porque são várias questões que não existem em português. Ela fala os pássaros. E ela diz, essa é uma crítica muito constante dos europeus em relação aos escritores africanos, que a gente não descreve os nossos pássaros direito, não descreve a nossa fauna. E ela diz, mas como pôr em palavras em outro idioma? Eu sei dizer na minha língua isso. E é interessantíssimo ver isso. Então, assim, eu acho que obras literárias, eu sou muito mais desses momentos do que eles provocam. E já que nós estamos num podcast, eu vou aproveitar e falar de um podcast que é o Projeto Querino, que é maravilhoso. O Tiago é um querido, conheço, e o Tiago Rogério, para quem não ouviu ainda, o Projeto Querino vale muito a pena, e é a história que a história não conta. Sim. Então é muito interessante. Eu me acho uma pessoa minimamente instruída, e eu fiquei assim, nossa, é muito... E que eu não sei, acho que é importante a gente refletir sobre o que a gente não sabe. E principalmente ter contato com coisas que nos são incômodas, que saem da nossa zona de conforto. Porque se a gente só fica nessa bolha, se a gente só lê aqueles autores com quem a gente concorda, então assim, vai ler outra coisa. Se você é uma pessoa que se sinta convictamente de esquerda, lê um autor liberal. Vê, assim, nem que seja só pra passar raiva, mas, assim, pra entender o que é um ponto de vista. Porque pra falar mal, você tem que entender. Com certeza. Então, assim, ser exposto a outras ideias é sempre muito bom, dar essa oxigenada, assim. Boa. Não. Uau, gostei. Bom. Olha, pena que a gente já está chegando ao fim. Mas, para concluir, eu queria falar de um projeto que também é uma atividade do Migramits, que é uma campanha chamada Fiche o que as pessoas migrantes trazem na mala. Eu sou uma das pessoas convidadas, né? Então, mãe, eu estou no metrô. Quando passarem no metrô e ver minha foto, por favor, tire, marque o projeto Migramits, que a gente também vai compartilhar contigo. Mas é uma pergunta muito interessante, porque a palavra migrante muitas vezes rotula, né, quem nós somos quando chegamos. E a ideia é falar sobre diversidade e falar sobre o que as pessoas trazem na mala. Então, eu queria fazer essa pergunta para a Juliana, para encerrar, para que você falasse para nós e para os telespectadores o que a Juliana Miranda trouxe na mala. Gente, você sabe que eu tava olhando a campanha e eu tava assim, nossa, o que eu ia trazer na mala? E eu falei assim, gente, não tenho a menor ideia, mas ok, vou fazer esse exercício aqui. Vamos. É muito difícil, porque é trazer muita coisa, né? A gente tem uma grande bagagem, um grande passivo. Digamos assim, acho que o que eu trouxe foi determinação. Tipo assim, tá aberta ao desconhecido, mas principalmente, acho que uma questão das minhas raízes, sem esquecer que eu sou aquela carioca do Rio de Janeiro, por mais que eu esteja aberta a absorver uma nova cultura, eu adoro as coisas daqui, eu também não esqueço o que eu vim de lá. Ai, que bom. Que lindo. Olha, foi incrível. Eu adorei, obrigada. Adorei. Te ouvir foi muito bom. E principalmente a sua perspectiva sobre os temas que a gente trouxe, coisas que você trouxe também pra gente. Então, adorei. eu tô muito, muito, muito feliz. Eu tenho certeza que é um dos episódios muito especiais. Eu achei sensacional. Não, sim, porque foi o que você falou, trazer coisas que a gente às vezes não vê, ou então não tem conhecimento, e tem que meter a cara e correr atrás, construir ali uma formação de pensamento e um conhecimento muito maior. Estar aberto. Estar aberto, exatamente. Sim. Foi lindo, amei. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Migrantes. Muito obrigado mais uma vez, Juliana. Obrigada. Obrigada, gente.
Uau!